Imagine só você, chegou no final de ano, passou nos estudos e agora quer, professor Lindomar, festejar bastante e decide sair com a turma para ir para uma ilha deserta, a lá Fernando de Noronha. Só que você planejou tudo. Eu quero ficar na ilha deserta com aquela gatinha do terceiro ano que eu estou tão apaixonado. Você não imaginava que nenhum descuido da tua vida, a galera no barco foi-se embora e você ficou com aquela menina mais feinha, aquela menina fofinha. E o que aconteceu, professor Lindomar? É verdade. Em vez de você ficar com aquela gatinha mais bonitinha, você ficou com aquela gordinha. Então agora fica a pergunta no ar. Numa ilha onde não tem alimentos, quem será que vai sobreviver mais tempo? Você, o magrinho, ou aquela menina gordinha? Fica ligadinho aí, porque o tema dessa videoaula vamos explicar justamente isso e outras dúvidas. O tema dessa videoaula é tecido conjuntivo. Eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa e vai ser um prazer te passar esse conteúdo. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, diferentemente do tecido epitelial, a gente viu que o tecido epitelial ele era justaposto. Já no tecido conjuntivo, eles são conectivos, que caracteriza por apresentar células distanciadas, umas das outras, com menor grau de formação. Meus amigos, sua formação, a sua maior parte é de proteína colágeno. Você sabe explicar o que é proteína colágeno, professor Lindomar? Exatamente, são proteínas que formam as nossas fibras elásticas do nosso tecido conjuntivo. Então diga agora para o nosso aluno as características. Exatamente, diferentemente lá do tecido epitelial, que a gente viu, o tecido conjuntivo ele possui uma alta quantidade de matriz extracelular. E o que é isso? Nós podemos identificar essa matriz extracelular como uma boa quantidade de água e também as fibras, que nós vamos estudar mais na frente, as fibras musculares. E também ela tem a origem mesoderme. Eu creio que os alunos já devem ter estudado os 3 tecidos embrionários. Então tem a origem mesoderme. Esses grupos, professor, de tecido conjuntivo, propriamente dito, ele está dividido em 3 tipos. O primeiro é frouxo, o segundo é denso e o terceiro ele é adiposo. Exatamente, vamos estudar os 3 detalhadamente para a gente entender melhor como é que se organiza esses tecidos no nosso corpo. Primeiramente nós vamos estudar sobre o frouxo. Ele tem nos nossos órgãos, ou seja, os nossos órgãos eles são revestidos por esse tipo de tecido, para evitar que esses órgãos eles saiam do local. E a formação das células que formam esses tecidos é chamada de fibroblastos, que formam as fibras também, e as proteínas colágenas, que dão maior resistência a esses tecidos. O tipo de fibras pode ser elastrina, que dá elasticidade, colágena, que dá resistência e elasticidade, reticulares, que vai dar maior resistência. Sua função do tecido conjuntivo frouxo é o preenchimento, vai preencher. Imagine você vai fazer uma casa, bota um tijolinho, bota outro tijolo, o cimento que vai preencher um tijolo e outro vai estar dando. Vamos dizer que na nossa fibra o preenchimento vai ser a massa que você vai utilizar e vamos dizer que cada tijolo é uma célula, podemos dizer assim. Ele tem função também imunológica, como as células macrófagos, plasmócitos e mastócitos. É verdade. E esse tecido conjuntivo, nós também temos o tecido conjuntivo denso, que é formado também por células, como é no tecido, fibroblastos, só que diferentemente, ela vai ter mais uma quantidade de fibra, por isso que tem o nome de tecido conjuntivo denso, ou seja, tem mais fibras, ele é mais consistente. Esses tecidos formam os tendões que ligam os músculos. Geralmente, alguns jogadores viram e mexem,
sofrem com esse problema no Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha que vira e mexe o jogador para ali e é uma contusão séria que vai deixar o cara mais de 6 meses, 9 meses, até um ano. Que já teve um cara muito famoso, um tal de Ronaldinho Fenômeno, não sei se vocês conhecem. Temos 2 tipos de tecidos densos, tá bom? Um é o modelado, o outro o organizado. O modelado, você sabe explicar como é, professor Lindomar? O próprio nome já dá mais ou menos um bizu para o aluno. Então, quando vocês, mais adiante a gente vai mostrar algumas imagens, onde mostra o tecido modelado. As fibras, elas se organizam mais ou menos dessa forma, muito bem organizada. E quando a gente vê um tecido não modelado, as fibras elas se interlaçam e é mais ou menos um tecido um pouco desorganizado. Essa é a diferença básica do tecido modelado e não modelado. Sua função é a formação dos tendões e também os ligamentos. E nós também temos o último tipo aqui de tecido que a gente iniciou a videoaula deixando um questionamento e falando sobre os tecidos adiposos. A gente falou sobre aquela pessoa que é mais cheinha, mais gordinha, onde quem será que vai ter mais resistência para um determinado tipo de tempo sem alimentação? Aquela pessoa mais magra ou aquele mais gordinho? Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele serve como armazenamento de reserva energética e também um isolante térmico. E isso, exatamente isso. A gente nunca deve pensar que a gordura ela só serve para deformar nosso corpo. Ela tem função de reserva energética, ou seja, quando nosso corpo utiliza toda a energia que tem lá no fígado, na forma de glicogênio, ela vai utilizar essa reserva energética que é na forma de lipídio, ou seja, na forma de gordura. Então, pessoas com perfeita saúde e elas passam um determinado tempo sem se alimentar, aquela pessoa mais gordinha, ela tem uma reserva energética maior do que a pessoa magra. Então, consequentemente, aquela pessoa mais magra, ela vai morrer primeiro. E aquele gordinho, ele vai ter uma resistência maior, por ele ter uma reserva energética também maior. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, manda no e-mail que aparece no final, lá nos créditos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, acesse nosso blog www.motivagente.com e olha aí uma perguntinha para você ver como é cobrado nos concursos e nos vestibulares. Olha só, perguntinha do G1, peguei lá na Globo, Instituto Federal do Ceará. Eita, instituto que eu estudei um dia lá em Belo Jardim, 2014, olha só, recente, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Os leucócitos fazem parte do nosso sistema imunológico, atuando nas defesas do nosso corpo, na corrente sanguínea. Os leucócitos englobam e digerem corpos estranhos. Na tentativa de acabar com esses invasores, o método utilizado pelos leucócitos para eliminar os corpos estranhos é conhecido como... Vamos analisar a letrinha A. A letrinha A fala sobre a pinocitose. A pinocitose ela pode ser caracterizada por englobamento de partículas, mas com diferençazinha, partículas sólidas. Então não se enquadra aí na pergunta. Letrinha B, divisão celular. Não, meus amigos. A pergunta está perguntando como é que engloba, não é que divide, não. Vamos à letra C. Síntese celular. Síntese celular não tem nada a ver com englobamento de partículas. Também a letra C nós já descartamos. Letrinha D, fagocitose. Corretinha, meus amigos. Os leucócitos, eles fagocitam os corpos estranhos para te defender desse mal que só quer te fazer sofrer. Vamos ver o que é que tem errado aí na letrinha E. Morte celular. Não tem nada a ver com englobamento de partículas. A morte celular nós conhecemos como apoptose. Então a letrinha correta é a letra D, D de danado. Você é um danado mesmo e gabaritou a prova.